Olá, meu querido, minha querida. Que bom novamente podermos nos reencontrar para esse nosso momento de reflexão e oração. Eu inicio perguntando para nós, nesta manhã, qual o tamanho de Deus? Esta é uma pergunta que quase todas as pessoas, se não todas, já fizeram, fazem ou ainda farão na sua vida. Este é o pano de fundo para outra pergunta, quando as pessoas questionam a existência e o agir de Deus nos momentos difíceis e de dificuldades. Creio que estas perguntas tenham sido feitas inúmeras vezes nestes últimos meses, onde a humanidade foi e está sendo confrontada com vários inimigos, entre eles o Covid-19. Diante disso, podemos perguntar, buscando a resposta sobre o tamanho de Deus. Partilho aqui então uma pequena história. Um garoto perguntou ao pai, qual o tamanho de Deus? Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou então assim para o filho, que tamanho é aquele avião? O menino então disse ao pai, pequeno, quase não dá para ver. Então o pai o levou até um aeroporto e ao chegar próximo de um avião, perguntou novamente, e agora, filho, qual é o tamanho desse avião? O menino então novamente respondeu, nossa pai, este avião é enorme. O pai então disse, assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto, maior ele será na sua vida. Amados e amadas, as senhas de hoje nos lembram que para saber o tamanho do nosso Deus, precisamos abrir os nossos olhos e nos aproximar dele. Do Antigo Testamento, do Salmo 111, versículo 3, nós lemos, em tudo o que ele faz, há glória e grandeza. A sua fidelidade é eterna. Em tudo o que ele faz, há glória e grandeza. A sua fidelidade é eterna. Do Novo Testamento, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, assim nós lemos, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Querido e querida, você tem olhado ao seu redor e visto e enxergado a ação de Deus? Quando você abre os olhos a cada manhã, quando percebe a pulsão do seu respirar, que faz bombear todo o sangue a partir do seu coração para irrigar todo o teu corpo, você tem enxergado o agir de Deus? Quando olhas para as pessoas ao teu redor, quando enxergas o sol que brilha, a chuva que irriga, os pássaros que cantam, as flores que desabrocham e perfumam, consegues ver o agir e o tamanho de Deus? O texto do Novo Testamento de 2 Timóteo nos lembra que precisamos abandonar, nos desviar, fugir dos pecados. Mas por que isso? Simples, muito simples, porque eles nos afastam e separam de Deus, conforme bem nos lembra o profeta Isaías. Quanto mais distantes de Deus, mais pequeno ele parecerá, e teremos que criar e construir deuses para suprir as nossas necessidades que temos desde o jardim do Éden. Qual o tamanho de Deus? A resposta vai depender da distância que nós nos encontramos dele.
Em meio e por meio de Cristo Jesus, esta distância entre nós e Deus, assim como aquilo que nos afasta dele, o pecado, é então eliminado. Ou seja, em Jesus Cristo os nossos pecados são perdoados, apagados e não nos separam mais, assim como o céu e a terra se encontram em Jesus Cristo. Repito assim o versículo do Salmo: em tudo que ele faz, a glória e grandeza, a sua fidelidade é eterna. Qual o tamanho de Deus? O Deus que eu creio e anuncio a ti e a todos os que querem ouvir, não é um Deus pequeno, é um Deus enorme. Por isso, a cada dia eu quero estar mais perto dele. E eu lhe convido para juntos meditarmos sobre uma música e dela podermos fazer também a nossa oração neste dia. Queremos assim então refletir sobre esta canção: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com o Senhor nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja contigo e permaneça contigo hoje e para sempre. Amém. Deus nos dê assim um abençoado dia a todos e todas vocês.